boa noite. Estamos aqui mais um dia, mais uma segunda-feira fria, mais uma segunda-feira muito agradável, no nosso programa Direito.com, aqui na UpTV, que você pode assistir pelo nosso site www.uptv.com.br, ao vivo, para falar sobre um tema extremamente polêmico, que é o tema da falha médica. Nós vamos ter aqui um programa muito especial para discutir aqui todas as dúvidas que as pessoas têm sobre essa questão da falha médica. Temos muitas perguntas a serem respondidas, muitas coisas interessantes para a gente discutir. E eu vou falar para vocês aqui, um pouco antes de começar a entrevista, aos nossos patrocinadores. Agradecemos aqui a Bramante Processos Previdenciários, há mais de 30 anos, sempre aprimorando a eficácia e a solidez junto aos seus clientes. A UpVision Salon & Spa, uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência aliado à tecnologia de ponta para os seus clientes. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões de tecnologia para a sua empresa com agilidade e comprometimento para todo o Brasil. E a Cesta de Temperos, temperos e especiarias, chás de flores, folhas, frutos, glaciados, geleias. Lá você encontra 5 tipos de pimentas mais ardidas do mundo, sal defumado, entre muitas outras maravilhas que você pode consultar no site facebook.com/cesta de temperos ou ir pessoalmente conhecer na rua Xavier de Toledo, número 242, no centro da nossa cidade de Santo André. Eu estou aqui com o doutor Marcelo Galego, que pediu para não chamá-lo de doutor, porque ele prefere também ser chamado só de Marcelo, como eu também não gosto dessa denominação doutor, né? Mas vamos aqui falar sobre um tema muito importante. Eu gostaria que o senhor fizesse aqui as suas apresentações. É um prazer em tê-lo aqui presente no nosso programa, doutor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Para nós que é um prazer tê-lo aqui. O senhor que já participa aqui bastante dos programas, também é apresentador aqui do programa, mas hoje está aqui como entrevistado e vai falar sobre um tema muito interessante, que é o tema da falha médica. O senhor atua especificamente nessa área de falha médica ou trabalha em muitas outras áreas também? Veja, a gente trabalha com direito médico, é uma área do direito que é pouco explorada, né? Pois nós damos assessoria ao médico e ao paciente, principalmente naquelas situações onde ele tem que litigar com o plano de saúde ou com o Estado. Pois bem, o direito médico, a gente tem que analisar as situações onde o paciente precisa litigar contra o médico e aquelas situações onde o médico precisa se defender do seu paciente. Então, é uma área muito ampla e pouco explorada no direito. Entendi. E essa área, ela é regulamentada por uma legislação específica, o Código de Ética dos Médicos? Qual que é a regulamentação que tem sobre essa área? Na verdade, a normatização é bem parecida com a dos advogados. Ou seja, existe um código de ética médico e também existem algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, onde o médico não pode livremente atuar, clinicar, sem os limites éticos, né? O que é experimental, o que não é experimental, o que às vezes fazem certas loucuras. Como há um tempo atrás tinha um médico em Curitiba que fazia uma técnica cirúrgica totalmente diferenciada e não homologada e não autorizada pelo CFM. Então, quer dizer, e muitas pessoas tiveram problemas seríssimos, né, na questão da redução de peso. Então, por isso, da mesma forma que a advocacia, eu vou fazer bem essa comparação, porque nós temos muitos advogados assistindo o programa, e para que a pessoa possa entender que existe um tribunal deontológico dentro do Conselho Federal de Medicina. Então, existe um pouquinho diferente do direito, mas é que o Conselho Federal, ele estuda muito determinadas técnicas, determinados tratamentos. Então, a partir da hora que ele sentiu segurança em determinado tratamento, que os estudos foram conclusivos em diversos congressos, tudo isso, daí o Conselho se reúne e passa, às vezes, de fase experimental para tratamento efetivo. Então, não é qualquer tratamento, o médico não pode inventar um tratamento.
mesmo que ele tenha estudado para isso, ele precisa discutir isso em congressos, ele precisa discutir, fazer diversos experimentos antes de começar a fazer a bel prazer, né? Então ele não pode aplicar um tratamento que não tenha sido convencionado, que não seja aceito entre os médicos como um tratamento que pode ser eficaz. Né? Não é um tratamento experimental, ele não pode propor algo experimental, né? Exatamente. O Conselho Federal ele é muito sério nesse sentido, porque existe a segurança do tratamento. Para evitar o charlatanismo, né? Que isso é algo muito perigoso. Então, assim, a pessoa, um raio de luz que vai tratar. Não, não é bem assim. O que fugir do que foi regulamentado e autorizado pelo Conselho Federal pode ser considerado ou experimental ou simplesmente não autorizado. E se o tratamento for experimental, o médico não pode oferecer isso como alternativa para o paciente? Não, se é experimental, depende. Quando chega na fase experimental, é porque a questão já foi amplamente debatida. Certo. Então não é um tratamento assim inovador, coisa nova, sem experimento, sem estudo, sem discussão. Agora, existem certas situações onde o tratamento experimental pode ser a última alternativa. Então, quer dizer, o tratamento convencional, a pessoa tentou em diversas oportunidades e não conseguiu. E isso eu posso dizer, às vezes, no tratamento do câncer, porque eles têm todo um arsenal e vão lá, vão tentando. Chegou uma hora, se o paciente insiste e quer continuar tentando, então ele pode ser tentado o tratamento experimental. Entendi. E aí com autorização, é claro, do paciente, então o médico teria a possibilidade. Com autorização sempre do paciente. Agora, existe também uma questão de o que é experimental, o que consta no rol da ANS. Principalmente na questão dos planos de saúde. A ANS, Agência Nacional de Saúde, né? Saúde suplementar. De saúde suplementar, ok. Então, o que acontece? Por exemplo, às vezes o plano de saúde fala assim, o que não está no rol é experimental. Nem tudo que está no rol é experimental. E às vezes você vê até um plano negando um procedimento, não está no rol, mas o rol é um rol mínimo, não é máximo. Eu falo que é piso, não é teto. Certo. Então, quer dizer, não é porque não consta no rol que é experimental. Então, isso é um argumento reiterado dos planos de saúde, inclusive. Para negar o tratamento porque ele não consta no rol da ANS, por Exatamente. Exemplo. Principalmente quando é experimental, ele não tem economia de escala. Ou seja, às vezes o tratamento é caro. Então, por ser caro, assim, vamos supor, não é um equipamento produzido em série, onde o custo já tenha sido otimizado. Ele simplesmente é um tratamento caro. Então, eles simplesmente usam isso como uma espada contra o paciente e com o médico, falando, não, esse tratamento não pode ser coberto, porque é experimental. Porque exatamente o custo é alto, né, para poder custear esse tratamento. Exatamente. Agora, uma dúvida que fica muito na cabeça das pessoas quando elas vão procurar um tratamento é porque existe uma diferença entre obrigação de resultado e obrigação de meio, né? Por exemplo, quando o paciente vai procurar uma cirurgia plástica, ele quer o resultado, ele mostra lá a foto do ator que ele admira e ele quer ficar parecido com aquele ator. Ou então a moça, quando vai colocar uma prótese de silicone, por exemplo, ela indica as medidas, como é que ela quer que esteticamente fique. E aí é uma obrigação de resultado. O médico, quando ele faz não é um tratamento, né? Não é chamado de tratamento, é um procedimento. É um procedimento. Um procedimento cirúrgico. Então, quando ele faz esse procedimento, ele se obriga a oferecer aquele resultado específico para a cliente que ela já espera quando ela contrata aquele tratamento. Agora, existem inúmeras situações onde o tratamento é considerado, ou esse tratamento é considerado de meio e não de resultado. Você poderia explicar um pouquinho melhor isso para quem está nos assistindo? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso ponderar que existe a figura da autoridade médica. O médico é a maior autoridade.
Lógico que eu posso dizer, o juiz pode interferir, porque o juiz com a caneta na mão, ele no papel aceita tudo. Mas ninguém, a não ser uma junta médica, pode modificar assim, unilateralmente, ou se eu posso usar esse termo, a decisão do médico. Se o médico decidiu, está decidido. Agora, então, isso aqui, eu ponderei isso. Agora eu vou para a questão da atividade do meio, né? Veja só, o médico numa UTI, ele tem a obrigação de resultado? Não. Ele quer, ele deseja, mas ele não pode garantir. É como o advogado. O advogado não pode garantir um resultado. Por mais assim, otimismo que ele tenha em determinada causa, ele não pode falar assim, 100% de chance de ganhar. Nenhum advogado. Ainda mais com a insegurança jurídica que a gente tem nos dias de hoje. Exatamente. Né? E o médico, a mesma coisa. O corpo responde ao tratamento de forma diversa. Se agora tivesse o mesmo, vamos supor, uma mesma gripe que você, ou a mesma pneumonia, se pudesse igualar, se eu tomar um remédio, esse remédio não vai fazer o mesmo efeito em você, porque nós estamos tratando de pessoas individuais, organismos individuais. Então, a partir dessa hora, o médico ele não pode se comprometer. Agora, existe uma figura no direito que não pode acontecer, né? Que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, quer dizer, o médico plástico, ele vai atuar, vamos supor, se colocarem ele como um cirurgião de emergência, ele vai saber atuar porque ele estudou aquilo. Porém, é uma situação de emergência, é uma força maior. Agora, sou cirurgião plástico, mas também sou neurocirurgião aos finais de semana, eu também faço uma cirurgia bariátrica, quer dizer, coisas diversas. Peraí, mas você tem especialização nisso tudo? Não tenho. Então, quer dizer, fez uma cirurgia bariátrica, sendo de outra área, não tem estudo para isso e cometeu um erro, daí foi não só uma imprudência, como também uma imperícia. Uma imperícia, né? Então, utilizou a técnica errada, né? Não, ele não era técnico. Não tinha técnica o suficiente para isso. Então, quer dizer, ele é médico, é que nem um advogado. Se for falar de direito penal comigo, eu não vou entender nada. Eu estudei direito penal, você estudou direito penal. Agora, eu estou habilitado para defender uma grande causa no STF? Não. Eu não posso fazer isso. É engraçado isso. E muitas vezes, na área da medicina, as pessoas respeitam mais isso. Na advocacia, às vezes, não, né? O cara, quando trabalha numa área, deveria respeitar a área dele, porque cada área tem uma situação diferente. Quantas vezes você já não foi ao médico e ele falou assim, mas poxa, mas é garganta, não custa dar uma olhada? Não, mas ele separa muito bem a especialidade dele. Certo. Então, aí nesse caso, são obrigações de meio, porque cada corpo reage de uma maneira diferente, o que não acontece na questão da cirurgia plástica, né? Exatamente. Certo. E nos casos de falha, onde existe a falha, como é que o paciente consegue identificar que aquele caso se trata realmente de uma falha ou não de uma reação normal que o corpo teve ali, sem a responsabilidade do médico? Vamos lá. Primeiro, tudo no hospital, qualquer hospital, tudo é muito bem documentado. Certo. Vamos supor, você recebeu uma bolsa de sangue, essa bolsa tem um adesivo. Esse adesivo é colocado no prontuário. Então, o prontuário é o dedo duro, muitas vezes. Porque se o tratamento está indicando para um lado, o médico foi para o outro, sem justificativa plausível, nesse ponto, através da produção desta prova, que consegue comprovar que houve uma falha. Então, o primeiro momento onde o paciente que suspeita de erro médico é puxar o prontuário. E o hospital é obrigado a fornecer? É obrigado. Esse documento não é do hospital, é também do hospital. Mas é um direito inquestionável do paciente de ter uma cópia. Certo. Então vamos começar. Ele tem que solicitar isso através de uma notificação? Não precisa. Bom, não deveria existir essa necessidade. Ele tem que ir lá, pode assinar um requerimento próprio,
Ou ele leva o seu próprio requerimento de casa, protocola no hospital, porque se o hospital negar o acesso a esse prontuário, simplesmente gera o direito do paciente entrar com uma ação contra o hospital, obrigando a entregar esse documento. Entendi. E normalmente, pela sua experiência, os hospitais eles entregam ou eles retêm essa documentação? A maioria dos casos eles não criam obstáculos. Eles criam assim, demora 30 dias úteis, como se tivesse que ficar procurando meses um documento. Mas, porque não sei se de repente eles usam essa oportunidade para rever tudo, ver se tem algum problema. Não sei, eu estou falando. Certo. Porque não tem justificativa, às vezes para um documento como esse, demorar 20 dias úteis para entregar. Sendo que está tudo prontinho lá, né? Tá tendo... É um processo judicial. Às vezes no processo judicial você não pega o erro do advogado, Certo. olhando, então é um processo. Então, assim, da hora que a pessoa entrou, os primeiros sintomas, até a temperatura, tudo isso, está tudo documentado. E você não vê, às vezes a pessoa está internada, entra a enfermeira com a prancheta, vai fazer... Então, aquilo lá, eles não jogam fora depois. Aquilo lá, tudo entra no prontuário. Tanto que as pessoas pensam, que bobagem, toda hora fica perguntando, toda hora medindo a temperatura, mas não, tudo tem uma razão. E aí o paciente tem a dúvida se houve falha ou não. E aí ele faz a solicitação deste prontuário. Como é que ele vai saber se houve falha ou não? Porque tem eu não sei se é verdade isso, eu vou falar uma coisa que se diz popularmente, que um médico não vai contrariar outro. Isso não sei, é verdade que acontece? Não, na prática acontece muito disso. Mas daí o que acontece? Eu acho prudente a pessoa, diante de algo fundamentado, algo relevante. Agora, veja só, a pessoa saiu com efeito colateral, né? Ou, veja, lembra quando eu falei que a gente não sabe o que vai acontecer com a pessoa? Não é qualquer, assim, agora, existem algumas coisas relevantes, assim, nossa, a pessoa voltou para o hospital com uma febre alta, foram ver, esqueceram o gás na pessoa, né? Houve um quadro infeccioso. Então, é algo relevante, não é qualquer bobagem. Certo. Daí o que acontece? Com base nisso, a pessoa procura, existem médicos peritos, né? Para a pessoa avaliar se houve e em que momento houve algum erro. Entendi. Eu vi um caso uma vez de um colega meu, em que o pai dele foi procurar uma médica de um hospital aqui da região, não vou citar o nome do hospital, mas foi atendido por uma médica plantonista e a médica falou, o senhor pode voltar para sua casa que o senhor tem psicológico, o seu problema é psicológico, esses sintomas que o senhor tem. E ele ficou inconformado com isso e pagou uma consulta num outro médico de uma outra localidade porque ele estava se sentindo muito mal. E aí o médico já mandou internar, porque ele estava com princípios de infarto. Quer dizer, uma coisa muito grave, ele depois teve que fazer uma cirurgia de ponte de safena, ele ficou preocupadíssimo, porque, quer dizer, a médica que o atendeu disse que ele estava com problemas psicológicos, quer dizer, subestimou a situação e nem fez exames complementares. É uma coisa muito grave, ele poderia ter perdido a vida dele nessa situação, né? Ah, sim. Principalmente porque ela vai fundamentar aquilo no prontuário, né? Ela vai dar uma finalização qualquer, porque o que justificou a pessoa ser dispensada, né? Receber alta? Ela tem que justificar. Então, se é psicológico, ela vai escrever que é psicológico, ou vai dizer que não era de tanta importância. Agora, a pessoa estava infartada. Eu tive um caso recentemente aqui no ABC. A pessoa estava com apendicite, né? Não, é caso de gases, e dando Lufital e devolvendo a pessoa para casa. A pessoa voltava e dava Lufital, não sei o quê. O que aconteceu? A pessoa chegou a entrar no centro cirúrgico e voltou com a médica alegando que eram gases. Daí o que aconteceu? A pessoa teve um quadro infeccioso gravíssimo, a pessoa ficou quase 6 meses internada, em coma. Por milagre de Deus, a pessoa sobreviveu. Porque isso é um caso clássico de erro.
E no prontuário está lá. De medicona, agora é se medicou, né? Se medicona. Para uma pessoa que não fizeram nem um ultrassom, qualquer exame complementar. Nem o raio-x, nada, absolutamente nada. Nossa, situação extremamente grave. E aí isso acabou gerando um processo? O processo é contra o Estado, né? Daí acaba demorando aquela eternidade, mas isso gerou um processo, porque a pessoa... olha, o abdômen dela, depois de 6 cirurgias, 6, poderia ter feito uma só. Depois de 6 cirurgias, ela inclusive hoje comprometeu uma cirurgia bariátrica que ela fez anteriormente. Ou seja, acabou com a vida dela, acabou com a vida financeira, profissional, porque ela mais de ano que ela está afastada. Então, quer dizer, olha a inconsequência desse médico ou dessa médica que não teve o trabalho, e isso fica documentado. É por isso que eu falo do dedo duro. E tem hospital que introduziu o certificado digital. Então, quer dizer, a pessoa não tem mais papel, coloca as informações, assina digitalmente aquilo lá, ninguém apaga. Aí não tem mais como. Mas, por exemplo, agora então com o certificado digital é uma garantia a mais para o paciente. Com certeza. Mas antes disso, havia possibilidade de sumir algum documento? Existem casos e casos. Prontuário em branco, sobrando folha. Às vezes eles faziam uma folha, deixavam uma em branco, faziam outra. Isso são casos antigos, né? Quer dizer, ali dava margem para a pessoa dar aquela complementada. Caso entendeu? Fosse necessário. Mas muitas vezes a perícia grafotécnica pegou a malandragem. Entendi. Mas olha, vou dizer uma coisa, isso não é a regra. Quem faz isso é bandido. Bandido. A maioria dos médicos os trato como heróis. Certo. Mas assim, quem chega a esse ponto, isso aí rasgou diploma, é bandido. Uma coisa que a gente precisa dizer aqui para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que a grande maioria dos profissionais, né, tanto os profissionais da área da medicina quanto da advocacia, eles são bons profissionais. Só que muitas vezes a gente se depara com um mau profissional. E nós não devemos julgar todos os profissionais pelos maus. A gente tem que entender que toda profissão você tem gente boa e tem gente ruim. Eu também tenho grandes amigos meus que são médicos, tenho familiares meus que são médicos, tenho clientes que são médicos e a larga maioria deles são excelentes profissionais. Mas muitas vezes a gente se depara com situações de pessoas que não são bons profissionais, como o doutor falou, como o senhor falou, bandidos. Mas a gente vai dar quero uns minutinhos aqui, porque a gente vai chamar um intervalo comercial dos nossos patrocinadores e a gente já continua daqui a pouquinho, menos de 5 minutinhos, a gente continua com a entrevista aqui sobre falha médica. Muito obrigado e continue aí. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, microempreendedor individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Raquetinha, 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 raquetinha. Adoro raquetinha. Vou pegar a raquetinha pra bater na bolinha.
Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Olá, meu caro amigo telenauta, estamos de volta com o programa Direito.com, hoje falando sobre um tema polêmico, que é o tema da falha médica. Estamos aqui com o Dr. Marcelo, que está falando que é um advogado especialista na área de falha médica, defende muitas vezes alguns médicos e outras vezes ele também trabalha na área de acusação, quando eles cometem de fato as falhas. E nós vamos aqui continuar a entrevista. Doutor, eu gostaria de saber do senhor sobre as questões do que de fato envolvem essa questão da falha. Quando as pessoas acham que há falha, qual a diferença nas situações que as pessoas acham que há falha e quando há de fato a falha? Como é que é possível diferenciar? Vamos lá. Nós temos que separar o que é achismo, né? Então, intercorrências acontecem. Por exemplo, eu falo que uma vez eu fui fazer um procedimento de uma cirurgia plástica e eu tive uma intercorrência de uma hemorragia. Então, o que acontece? Em volta de você, todo mundo... eu acho que é erro médico. É erro médico, erro médico. Se eu tenho uma cabeça um pouquinho mais simples, uma cabeça um pouquinho mais vazia, eu falo, é erro médico mesmo, né? É o resultado da cirurgia plástica. O que aconteceu? Eu sou muito observador. E eu observei muita conduta do médico, até na reoperação, todo o procedimento dele, como ele falou, como ele fez. E assim, ainda que me provasse hoje que ele cometeu algum erro que eu não acredito, ele estaria perdoado pela responsabilidade. Porque eu não gosto de usar esse termo que é machista, mas o médico ou a médica tem que ser muito macho, até quando erra. Porque tem que ser responsável. Porque não é porque a pessoa que errou, vai entregar na mão do outro. Não, vamos participar, vamos resolver, sabe? Então, assim, e eu falo que esse médico, ele foi muito macho, cabra macho, porque ele ficou junto, eu fiquei em outro hospital onde ele não era credenciado, ele ficou lá, ele ia de manhã, tarde e à noite. Daí o que acontece? Você vê a responsabilidade do médico. Daí, não o compromisso dele não com o resultado estético, é com o resultado saúde. Então, assim, a pessoa se colocar à disposição, entender e, se for o caso, até assumir o seu erro. Porque a gente não é soberano, a gente não é senhor da verdade. A gente erra também. Nós, advogados, quantas vezes nós não erramos? Você deveria ter feito tal coisa. Então, aí que a gente tem que separar o joio do trigo. Aí que a gente tem que separar quem é responsável e quem não é. E quem é bandido, daí você começa a ver bem a postura do médico. Se ele foge, se ele não foge, se ele é responsável, se ele não é. Você vai vendo, é igual nas primeiras aulas do direito penal. Você vê o intercrimes, né? Quer dizer, todo o caminho para efetivação do crime. Só estou usando como analogia, mas assim você vai vendo todos os passos daquele profissional. Quem é bandido, ele faz coisa errada em todas as etapas, inclusive não dando assistência no final. Entendi. Eu já uma vez conheci um caso de uma pessoa que ela fez uma cirurgia, mas aí também é caso de estética também, né? E durante essa cirurgia, no período pós-operação, o resultado não foi aquele esperado. Ela fez uma cirurgia, se eu não me engano, de redução de gordura na barriga e não teve o resultado que ela esperava. E aí ela me procurou, perguntou o que ela deveria fazer nesse tipo de situação. Como era uma situação de cirurgia plástica, eu disse que ela deveria procurar a médica novamente, para que a médica recomendasse para ela qual que seria o tratamento necessário para que ela atingisse aquele resultado que ela deveria atingir. A médica explicou para ela, de maneira bem detalhada, por que ela estava sentindo aqueles problemas, qual que era a origem, por que ela teve aquela reação, e ofereceu todo tipo de tratamento necessário, acompanhado pela própria médica, para que aquilo não voltasse a acontecer e ela tivesse o resultado que ela esperava lá no início. Então, quer dizer, a gente vê realmente isso, que quando o médico é honesto, é comprometido, ele faz o que tem que se fazer, e a grande maioria, eu acredito, que faça isso. Mas e quando ele não é comprometido?
Como é que acontece? Como que você identifica isso? Bom, vamos lá. Falando no resultado, né, nesse fator, em primeiro lugar, eu falo pelo médico. O médico, ele é aquele negócio, o direito na COD é aquele que dorme. Certo. Então, ele precisa se documentar. Então, a pessoa, eu quero 300 ou 500 ou 1 litro de silicone em cada mama. Veja só, o médico tem que ser prudente. Eu recomendo para você no máximo 250. No máximo 300 ml. Agora, não, eu quero. Você quer, bate o pé? Então vamos lá. Tá aqui o termo de responsabilidade. Porque aí, o que passou daquela linha invisível da responsabilidade, ele passa a ser conivente com aquilo. Certo. Então, imagina a situação onde o médico tem a certeza absoluta que existe caso no mundo disso, que a pessoa implanta 2 litros de silicone em cada mama, e clinicamente isso é impossível. É possível porque existe, mas é impossível para um ser humano ter uma vida normal com aquele peso. Hoje nós temos meninas que naturalmente têm mama avantajada, por exemplo, são obrigadas a fazer uma redução por causa da coluna, não só pela estética, mas por problemas ortopédicos. Agora, o médico que sabe, mesmo com a paciente assinando um termo de responsabilidade, agora, eu como médico, eu deveria fazer isso? É o ponto de interrogação. É nesse momento que a pessoa passou aquela faixa invisível da responsabilidade técnica. Então, veja só, o advogado não tem que não incentivar a aventura jurídica? Sem dúvida. É a mesma coisa, o médico não pode incentivar a aventura médica. Vai fazer, eu quero implantar uma 3ª mama. Não é porque a pessoa está pedindo que eu vou fazer. Sem dúvida. Entendeu? Então, eu vejo no passado, quando aconteceram alguns processos criminais contra os primeiros médicos que fizeram as primeiras cirurgias de redesignação sexual para as transexuais, por exemplo. Peraí, eles não inventaram eles desenvolveram uma técnica, mas eles não inventaram, porque eu quero. Não, a pessoa existia necessidade, existia um início de um estudo. Agora, eu falo até para os alunos, assim, o absurdo, que era uma 3ª mama. Para quê? Qual é a patologia ou qual é a necessidade de uma 3ª mama? Não existe. Então, assim, o médico pegou o termo de responsabilidade, mas o termo de responsabilidade não é uma isenção ampla, plena da responsabilidade. Vamos lá, então, agora para a gente entender melhor essa circunstância. Vamos dizer que venha um paciente procurar o médico e ele queira algo que seja totalmente fora dos padrões normais, o que não se imagina. No caso, a 3ª mama ou qualquer outra coisa também que possa ser nesse sentido. Ele quer modificar a estética da orelha, coisas fora do normal. O médico, ele deve, vamos pensar na questão da isenção de responsabilidade do médico. Ele deve orientar e produzir documentos de que ele realmente está orientando. Ele deve encaminhar o paciente para algum tipo de avaliação psicológica para ver se ele realmente sabe o que ele está dizendo e por isso ele pode executar. Ou ele deve simplesmente colher o termo de assinar. O que a lei o obriga? Ele colhe o termo e faz essa cirurgia. Em primeiro lugar, ele vê se existe impedimento ético. Certo. Tá? Para as aberrações. Existe impedimento ético? Parou ali o processo. Ele vai sim, fala assim, olha, esse é um caso, ser encaminhado para um psicólogo, daí esse psicólogo ou psiquiatra vai dar um parecer, daí se você precisa mesmo disso ou não. E vai haver um impedimento ético quando ele achar que o cara não está manifestando a vontade dele de maneira consciente. Ele tem algum problema mental, alguma coisa nesse sentido? Exatamente, ainda mais se ele incentivar isso. Certo. Então, assim, o médico não pode ser um incentivador, porque a profissão dele, da mesma forma que a nossa, não é mercantil. Entendeu? Então, a segurança do paciente, e a segurança não é só fator vida, é a segurança psicológica. Certo. Porque a pessoa às vezes quer uma coisa
ela consegue, e aquilo lá vai se reverter de forma psicológica, esse ônus vai ser pesado. Então o médico tem que saber dosar. Muitas vezes, se você fizer exatamente aquilo que o paciente quer, você vai trazer infelicidade para a vida dele, né? Naquele momento ele acha que ele quer aquilo, mas se fizer, vai trazer infelicidade. E aí depois vai trazer um arrependimento. E até casos que eu ouvi falar muitas vezes, de casos em que o médico, nos casos anteriores, essa mudança de sexo, em que o médico respondia por lesões corporais graves, né? Sim. O crime de ação penal pública, que o Ministério Público movia a ação contra o médico que fazia a cirurgia. Mas aí, ele passou pelo crivo do Código de Ética, vencida essa etapa, não é algo antiético. O que ele faz na sequência? Bom, se vencida essa etapa, ele tem que produzir documentos a favor dele. Então, assim, nós estamos agora advogando para o médico. Certo. Ele tem que colher toda a documentação dizendo que a pessoa foi cientificada, ela foi instruída e ele também tem que cuidar da segurança dessa pessoa, mesmo com algo absurdo. Então, produzir outros documentos, por exemplo, os exames clínicos. Então, assim, se eu não posso implantar uma quantidade grande de silicone, se de repente já existe um comprometimento, vamos supor, da coluna. Então, assim, eu pedi um raio-x, sabe, toda a ressonância, tudo isso. De repente, tem um problema, já existe um problema instalado, eu não posso incentivar. Daí eu não posso dar esse passo de novo. Mesmo que a pessoa assine um termo de responsabilidade, é o que eu falo, esse termo de responsabilidade não é amplo, não é pleno, porque a pessoa não é técnica para dizer aquilo que é melhor para ela. Ela quer muito. Você usou um exemplo bom, que é do transexualismo. Por isso que não é um processo rápido. Por isso que não é como se fosse uma plástica, uma cirurgia bariátrica. Não, a pessoa tem que passar por um processo, tem que entender, tem que uma equipe multidisciplinar avaliar, fazer, um caso. Porque, e a reversão, como fica? Não tem reversão, né? Até tem, mas não volta ao status quo. Não volta como era antes. Mas no próprio caso da cirurgia bariátrica, a gente vê muitos casos em que o próprio procedimento para que se faça uma cirurgia bariátrica é um procedimento bem lento, né? Que passa por vários exames de saúde, exames psicológicos, e tem-se um cuidado muito grande para chegar à conclusão de que o paciente realmente precisa fazer a cirurgia bariátrica. Exatamente. Ele não é um processo demorado como o da transexual, por exemplo, mas é um processo que é um processo. Uhum. A gente está falando a palavra certa, é um processo. Que é diferente, vamos supor, eu tenho desvio de septo, eu avaliei, quero operar, vou operar, faço os exames e opero. É diferente. Tem que fazer mais, né? Então, assim, o médico, quando nós temos, em algumas situações onde a responsabilidade dele é maior, ele tem que tomar certos cuidados. Tem que tomar muitos cuidados. E quando esses casos são levados à discussão judicial? Houve aí uma situação em que a parte optou por entrar na justiça e brigar. Como é que o juiz ele se porta com relação a isso? Ele normalmente nomeia um perito, um médico para avaliar? Quais são os critérios que o juiz utiliza? Bom, em primeiro lugar, verificar se o pedido é possível, né? É factível. Então, a pessoa tem que estar com o mínimo de documentos para que ela possa postular em juízo. Assim, não adianta falar assim, eu acho, eu acredito. Não, ou é ou não é. Sabe? Existem indícios. Por isso que eu falei, procura um médico, tenta buscar a orientação. Tem indícios, eu entro no processo. Mas a perícia é fundamental. Até porque um processo é uma coisa muito grave, né? A gente às vezes banalizou. Não é que banalizou. O Brasil, nós passamos por um processo de acesso à justiça para que todas as pessoas tivessem possibilidade de entrar na justiça. Isso foi muito positivo para a história do país. Só que não pode haver o exagero também de tudo virar processo. E ainda mais quando se tratando de uma profissão tão importante para a nossa sociedade como a profissão da medicina, né? Que cura, salva vidas e tem um serviço importantíssimo para toda a sociedade.
Mas assim, a pessoa precisa ter algumas verificações e o juiz, para poder entender que o processo é válido, ele vai também querer ter algum respaldo de laudos anteriores ao ingresso da ação, né? Então é necessário, é fundamental que a parte, antes de tomar qualquer medida, que ela procure uma outra opinião e produza uma documentação. Exatamente. Prontuário é requisito essencial para qualquer processo desse tipo. Então, se eu sou juiz, eu vejo um processo que a pessoa ingressou sem esse documento, eu sinceramente, eu até poderia indeferir a petição inicial, por falta de documento essencial. Porque é aquele negócio, toda a cadeia da justiça, o advogado da parte contrária, o juiz, o promotor, toda a cadeia, todo mundo tem que não incentivar a aventura jurídica. Tem que trabalhar com responsabilidade. Exatamente. Né? Os casos em que realmente há uma falha, a parte tem todo o direito, todo cidadão, cliente, tem todo o direito de buscar os seus direitos na justiça. Mas que isso não se banalize também, né? Que todo tipo de situação passe a virar processo, até porque isso aí acaba prejudicando toda a sociedade, né? Como um todo, né? Não, exatamente, é aquele negócio. A pessoa também tem que ver a seriedade da discussão. Então, assim, eu fiquei um dia a mais no hospital por conta disso. Isso é relevante? Uma gripe não te deixaria um dia a mais? Ou uma infecçãozinha, uma febrinha, não poderia te deixar um dia a mais? Agora, diferente daquela minha cliente que ficou 6 meses a mais no hospital. Agora, você colocou um tema interessante. Você disse que é preciso verificar se o pedido é possível. Para quem trabalha ou conhece a área jurídica, sabe que você não pode entrar com uma ação para pedir algo que não seja possível. Por exemplo, você vai entrar com uma ação, para o telespectador que está aqui nos assistindo, você vai entrar com uma ação para pedir para que a outra parte te entregue um terreno na Lua. Isso não é o exemplo clássico que se dá na faculdade. Não é possível. Mas em que situações médicas em que a pessoa tem um desejo e esse desejo não é possível de se realizar? Não, eu tenho um caso engraçado, foi, se não me engano, do estado da Bahia, onde o advogado entrou de qualquer forma e acho que deve ter pegou algum modelo de petição, alguma coisa, e pediu para voltar ao status quo. Só que a pessoa tinha falecido. Então, o juiz falou assim, a não ser que eu seja Deus, né, esse pedido é juridicamente impossível. Então, assim, eu duvido que ele tenha pedido isso. Acho que ele não prestou atenção naquilo que fez. E é aquele negócio, nunca, nesses processos, vão entender que o que nós vamos atingir, qual o objetivo que nós vamos atingir. Em casos efetivos de erro médico, eu nunca vou trazer a pessoa naquela situação que ela estava antes daquele erro. Então, a gente usa do processo para minimizar o seu sofrimento. Então, assim, se a pessoa necessita de tratamento complementar, é isso que nós vamos pedir. A indenização serve para, sei lá, diminuir um pouco a dor moral, né? Porque a dor física, às vezes, nem remédio tira. O dano moral, essencialmente, ele tem esse critério, né? Porque o dano moral, você não tem condição. Quando você aplica uma indenização, quando o judiciário aplica uma indenização por danos morais, ele não tem o desejo de fazer com que a pessoa retorne ao status inicial. Por exemplo, no caso que ela perde um ente querido, alguma coisa nesse sentido, porque você não vai ter como recuperar. Então, o dano moral ele tem o objetivo de tentar compensar, através de um pagamento financeiro, aquele prejuízo, aquele sentimento ruim que a pessoa sentiu em decorrência daquele ato que foi praticado contra o ordenamento jurídico, que é o chamado ato ilícito. Ok. Agora, existe um critério no judiciário que é para apurar qual que seria o valor, o percentual desse dano, porque não existe um tabelamento, e é até bom que não exista, porque senão a gente iria dizer quanto que vale uma vida, quanto que vale a moral de uma pessoa. Então o juiz ele tem que criar um determinado parâmetro quando ele analisa o processo para dizer qual que é o valor que ele vai aplicar de indenização. Nos casos de falha médica, como que é esse parâmetro que o juiz utiliza para poder apurar o valor da indenização por danos morais? Na verdade, existe sim, mesmo que de forma abstrata, uma tabela. E o STJ, há um tempo atrás, no meu entendimento, ele fez um desserviço de tentar tabelar. Ele fez uma tabela
de assim, julgamentos e valores que em segunda instância e no STJ. Então, o que que acontece? Isso foi um desserviço, porque mas a gente sabe, vamos supor, um caso onde não ocorra a morte, eles entendem que R$10.000 é um valor possível, porque eles entendem também que a pessoa não pode não pode enriquecer dessa forma, né? Que a gente chama de enriquecimento sem causa. Como arbitrar, a lei não diz. Então fica a critério sempre do juiz. Então, mas existe sim uma tabela, mesmo que não oficial, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000. Então, às vezes eles olham a gravidade, às vezes o juiz pesa na caneta, em algum caso, daí acaba reformando em segunda instância, que acaba ficando de forma uniforme a questão dessa tabela, né? Então, infelizmente, eu não sabia dessa questão da tabela, principalmente na área médica, né? Até porque a gente acaba não tendo experiência com esse dia a dia, que é uma área muito específica para profissionais habilitados mesmo. Mas é triste ver que o judiciário tenha na cabeça que ele possa criar um tabelamento sem analisar, no caso, o caso a caso. Por quê? O objetivo da indenização por danos morais, segundo o nosso sistema brasileiro, é primeiro você tentar compensar o dano que foi sofrido. E cada dano é um dano, cada realidade é uma realidade. E a gente pode citar, por exemplo, uma situação que eu lembro de algumas aulas de discussão de dano moral, em que você tinha um processo em que um jovem perde um animal, um cachorro. E num outro caso, a outra parte perde, por exemplo, um pai. E aí você vai dizer, quanto que vale a perda de um cachorro, quanto que vale a perda de um pai? Depende. De repente, aquele cachorro pode ser o único amigo que aquela pessoa tenha. E o pai, naquela circunstância, era alguém que era distante, que ele não teve nenhum convívio ao longo de toda a vida. Então, você não pode presumir, é claro que a gente tem que analisar o caso a caso, não pode se presumir o quanto que vale um cachorro, o quanto que vale um pai. Você tem que analisar o caso e as provas que foram produzidas no processo. E fora isso, você também tem a questão de que a indenização por danos morais ela tem um objetivo pedagógico, que é de você educar a pessoa para que ela não pratique mais aquele ato. Então, quer dizer, se você tem um médico que reitera em diversas vezes praticando atos ilícitos, praticando em falha, você precisa dar uma indenização maior para que ele possa ser desestimulado a fazer aquilo. E da mesma maneira que você tem que analisar as circunstâncias daquela pessoa que sofreu o prejuízo também e o que aquilo representa para ela, né? Então é triste realmente a gente ter um tabelamento ou o tribunal se achar no direito de estipular uma tabela e dizer quanto que vale uma coisa para uma pessoa ou para outra. Você pode ver até no Tribunal aqui de São Paulo que a maioria das indenizações por dano moral tem o mesmo valor. Então o que acontece? Eles meio que tabelaram. Agora, é claro que uma questão de um plano de saúde, por exemplo, uma simples negativa que entrou com a liminar, o plano cumpriu tudo isso, é caso de dano moral? É caso de dano moral. Porém, a pessoa não está sofrendo e continua sofrendo. Não, está sofrendo dano moral, resolveu. Porém, é a compensação daquele ato pretérito. Agora, daí o que a gente costuma ver também, mas se fosse nos Estados Unidos seria diferente. De fato seria diferente. Mas o Instituto do Dano Moral deles não é muito diferente do nosso. A gente escuta falar dos valores estratosféricos, né? Mas o que acontece? Como funciona? A primeira indenização, 100 milhões, vamos supor. A segunda, 200 milhões. A terceira, 300 milhões. A quarta acontece igual no Brasil, porque são os primeiros casos que são condenados em valores altíssimos. Depois, o valor fica igual no Brasil. Não igual no Brasil, mas arbitrados como no Brasil, né? Porque realmente, imagina se eu fosse condenar todo mundo em R$1 milhão a cada negativa do plano. Lógico que quer acabar com esse bando de processo, né? Mas seria injusto com o plano, né? Porque imagina, ser desfalcado porque existem erros técnicos dentro do plano. Então quer dizer, imagina cada erro, 1 milhão, daí não teríamos plano de saúde. A gente precisa também analisar que a nossa realidade ela é uma realidade bem diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que tem uma condição de infraestrutura diferente da nossa,
eles têm um sistema tributário diferente da nossa, empreender e os custos que se tem para produzir um serviço ou para fabricar um produto é muito diferente do nosso. Então, muitas vezes, se você aplica uma indenização milionária e você está garantindo justiça naquele caso porque a empresa, de fato, praticou um erro muito grave. Muitas vezes aqui no Brasil, se você praticar uma indenização dessa, você quebra a empresa. Não, você quebra. E aquele negócio, eu falo assim, poxa, mas meu pai morreu. Ah, ele foi condenado a 50 mil reais. Mas o que adianta eu condenar um médico, por exemplo, ao pagamento de 100 milhões, se ele não tem 100 milhões? Então, quer dizer, uma sentença para colocar num quadro e acabou. E acabar. E a justiça tem que ser garantida através da efetividade das suas ações, né? Então, quando você entra com uma ação, você quer o resultado, você quer poder garantir o resultado. Né? E aquele negócio, condenei 100 milhões, a pessoa tem 1 milhão de patrimônio. O que acontece? Então, é uma pena perpétua, então, quer dizer, todo o rendimento dele, então, a escravidão, sabe? A gente tem que pensar por esse lado. Então, se o juiz condenou às vezes 50 mil reais, é para aquele caso específico, né, a solução mais correta. Não ficou contente? É a questão do recurso. Do recurso. E agora, aconselhando aqui os médicos, como é que você sugere para que, além das precauções para prevenir, para mostrar que houve boa-fé e tudo, para que evite que eles cometam erros? Existe alguma, pela sua experiência jurídica? Primeiro, é o mesmo conselho que eu dou para advogado. Em primeiro lugar, estude, não faça o que você não aprendeu. Em segundo lugar, se documente, assim, todos os contratos, todos os termos de responsabilidade técnica, tudo isso. Terceiro ponto, segurança. A segurança clínica, quer dizer, a pessoa não tinha condições naquele momento de realizar a cirurgia, não faça. A não ser que assim, o fator é emergencial, ou é tudo ou nada. Emergencial tudo pode acontecer, né? Pode acontecer. Se eu pegar um caso aqui e a pessoa está morrendo, eu vou tentar salvar essa vida. É melhor você dar algum tipo de atendimento do que você deixar a pessoa... Exatamente. A pessoa... E aí o médico seguindo esses procedimentos, na maioria das vezes ele está respaldado, né? Evita maiores problemas. E os advogados que atuam nessa área, eles são mais responsáveis? Por exemplo, ou eles têm essa mesma ânsia com uma ação trabalhista, por exemplo, que se entra por qualquer motivo? Não, isso aí, infelizmente, o que eu vejo, assim, eu falo uma coisa, eu mais nego do que eu pego. Entende? Assim, uma que eu não quero perder tempo. Sabe a questão de... Estou falando agora para o advogado. É questão de ter inteligência. Não adianta eu sair pegando tudo e perder metade. Eu perdi às vezes, mais da metade do tempo. E tirou o tempo do cliente também, que gastou dinheiro e teve uma expectativa frustrada. Então, ele tem que entender, estudar e ser responsável. Então, vai ser, ter coragem de falar não. Porque às vezes a pessoa está na aventura, está naquela... agora eu vou quitar meu carro com isso. Não é assim. É um ser humano o advogado. Tá. Nós estamos agora na fase final aqui do programa, já estamos encerrando o nosso período. Então eu queria que você fizesse rapidamente as suas considerações finais para que a gente possa finalizar de maneira bem rápida e deixar aqui um recado para o nosso telespectador. Olha, eu quero dar um recado para o paciente, quer dizer, seja responsável na sua acusação. E para o médico, seja responsável na sua atuação. Sabe, nós estamos lidando com vidas. Dinheiro é uma consequência. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Eu agradeço aqui você, telespectador, o nosso telenauta que ficou aqui no nosso programa. Estamos encerrando mais um Direito.com e eu conto com a sua participação, com a sua audiência na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um grande abraço e fique com Deus.